Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Podem se assentar, por gentileza. E aí, que bom ver vocês. Pouquinha gente hoje, né? O grupo pequeno, o pessoal deve estar lá com o celular aí tudo, né? Querendo saber o resultado das eleições. Mas é uma alegria estar aqui nessa noite. Nosso pastor está fazendo o casamento da sua filha, né? E junto com os outros pastores que vão também para ajudá-lo. E ele falou: você prega? Eu falei: prego? Prego. Deixa eu dar um abraço aqui uma saudade do meu amigo. Ai. Saudade do púlpito da igreja. Irmãos, obrigado, minha diaconisa querida, viu? Obrigado pela bênção, uma aguinha fresca. Irmãos, nós estamos passando por um momento histórico. Aliás, estamos comentando esse assunto há meses, né? Comentando no sentido de propaganda, a política tomou conta da televisão, dos assuntos, o que vai acontecer. E nesse momento está acontecendo a contagem de votos e de repente a gente pode ter uma surpresa ao final do culto, né? Sabendo do resultado do que aconteceu. Mas eu vou mostrar para vocês que não há tanta surpresa assim no que vai acontecer hoje. Ou seja, a Bíblia nos ensina qual deve ser o nosso papel, como nós devemos nos comportar diante da situação política que o país enfrenta, né? Não quero ser aqui pedante, não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas eu quero só mostrar aquilo que a Bíblia ensina sobre os nossos governantes. Aliás, algo que realmente deve ser cuidado por cada um de nós. Abra sua Bíblia no texto de Romanos, livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, nós vamos ler os primeiros 7 versos. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1. Acharam? Amém? Eu vou ler para os irmãos, assentados confortavelmente, né, como vocês estão. O texto diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira para quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Irmãos, o texto é bem claro. Algumas traduções, lá no primeiro versículo, traz a seguinte expressão: ao invés de todos devem sujeitar-se às autoridades, algumas traduções trazem assim: toda alma deve sujeitar-se às autoridades do governo. Todo homem deve se sujeitar às autoridades. É tão enfático esse termo, essa palavra, que o autor, o Paulo, ele quer dizer que, na verdade, é uma coisa que, independente de quem seja, do grau que viva, do que faça, do que aprendeu, do que não aprendeu, todos,
A palavra todos significa o quê? Todos. Todos é todos. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. E é interessante que ele fala isso, porque naquele tempo havia o rei, havia o governador, havia tantas outras funções políticas, e ele diz, olha, é importante, é necessário, é uma ordem que todos vocês devem estar abaixo da sua legislação, abaixo do seu comando, abaixo da sua vara, abaixo do seu chicote, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, é necessário para que haja uma vida tranquila, que todos sejam sujeitos. Essa expressão sujeita vai aparecer também lá em 1 Coríntios, quando se fala, lá em Efésios, quando se diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido. É a mesma expressão. Mas aqui ele fala no sentido de sujeitar-se, porque é uma autoridade do governo, e ele diz aqui, olha o sentido, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então eu tenho que ser sujeito à autoridade, porque quem colocou a autoridade onde ela está, foi o próprio Deus. Pastor, mas aí é ruim. Tudo que eles fazem é certo, e tudo que eles fazem eu tenho que obedecer? O texto está claro, todos devem sujeitar-se às autoridades, porque as autoridades foram ordenadas por Deus. Se a autoridade é boa e faz o que é bom para as pessoas, para toda a população, graças a Deus. Deus colocou um homem que pudesse abençoar, ajudar, colaborar, construir casa, dar empregos, melhorias salariais e tantas coisas das campanhas. Deus deu esse homem é dos céus, é de Deus, graças a Deus. Mas veja só, quando o governo não é desse jeito, é um governo corrupto, um governo que não tem razão de ser, governo que faz coisas erradas, que não vai na direção do povo, que rouba, né? Dá a entender que não tem nada a ver com Deus. Deus, na verdade, o colocou no seu lugar, mas ele escolheu fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Lá no Velho Testamento, a gente lê com muita, tristeza, aquelas expressões assim, e o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor e o provocou a ira, e Deus pesava a mão sobre a nação. O rei, o governador, o governante fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus o colocou ali por causa de uma hierarquia natural. Mas ele escolheu fazer o mal. Mas ali ele está e tem que ser respeitado. Então, qual seria o primeiro papel do crente? É estar sujeito às autoridades. Elas vêm de Deus, Deus foi que colocou, e nós temos que entender isso que está nos acontecendo. Hoje, por exemplo, nós elegemos o presidente, o governador, elegemos senadores, deputados federais, estaduais. Então, nós entendemos que Deus está usando o seu povo, está nos abençoando e está colocando ali a pessoa que Ele está escolhendo. Eu sei, por exemplo, de igrejas que estão jejuando desde ontem e que fizeram vigília essa noite. A noite toda em oração. Adivinha por quem que eles estão orando, Então estão em oração. Igrejas, pessoal de joelhos, pedindo que Deus tenha misericórdia e que coloque lá na presidência alguém realmente da vontade dele. Então Deus pode colocar alguém que seja tranquilo, alguém que nos dê facilidade para a pregação, alguém que nos dê liberdade para pregar a palavra, para andar, para viajar, para conhecer as pessoas, Mas Deus também pode dar alguém que restrinja a nossa liberdade, que dificulte o nosso acesso.
né, que prejudique o evangelho com outra finalidade, de repente educativa, para melhorar o avanço da igreja. Por exemplo, vocês se lembram quando aconteceu a perseguição da igreja? A perseguição, ela foi uma coisa terrível, porque as pessoas eram presas, julgadas, condenadas à morte, eram até pregadas na cruz, eram decapitadas, eram jogadas aos leões, né? A gente conhece trechos de outros livros também, que falam sobre um verdadeiro massacre que houve aos crentes daquele tempo. Mas é interessante que essa perseguição, ela acabou se tornando uma bênção, porque até então a igreja estava em Jerusalém, e ela cresceu muito ali. A Bíblia mostra que, quando na pregação de Pedro, houve 3.000 conversões. Depois, uma outra pregação, quando o coxo foi liberto, e entrou para dentro do templo, louvando, glorificando a Deus, o grupo que se converteu chegou a 5.000 pessoas. Era uma igreja grande ou uma igreja pequena? Era uma igreja grande, uma igreja que estava em Jerusalém, uma igreja que era pastoreada, vamos dizer, por Pedro, por João e pelos demais apóstolos. Então, era uma igreja missionária? Não, era uma igreja que cresceu somente no local onde estava. E como fazer essa igreja sair aos 4 cantos e pregar a palavra? Não tinha outro jeito. Deus colocou um rei, Deus colocou um governante, que ele foi perseguidor da igreja, e ele não gostava da igreja, e ele pegava o dinheiro da igreja, e ele pegava a fé dos irmãos, e ele matava as pessoas. Então a igreja de 5.000 pessoas, ela se espalhou por toda a Ásia, pela Europa, por todos os lugares aonde foi pregado o evangelho depois. Até em Roma, onde nós temos essa carta escrita por Paulo, teve gente que foi lá pregar a palavra do Senhor. Então, foi ruim? Foi. Governante foi terrível? Foi. Mas foi necessário, porque senão não haveria missões. Então, pensamos assim, se de repente acontecer de mudar totalmente o governo, né? E aquela pessoa que for eleita, ela prejudicar a igreja, cortar a sua liberdade, né? Perturbar, por exemplo, não deixar que o culto aconteça nos determinados horários, restringir a liberdade da igreja de levar a palavra. Será que vai ser ruim totalmente? De repente, é o que nós estamos precisando, né? É o chicote nas costas que a igreja está precisando para se reorganizar, levantar e pregar mesmo debaixo dessas dificuldades. Nós não queremos isso não, né? Não é melhor pregar na boa? Pegar um caixote, colocar lá no meio da praça, subir e falar do evangelho com liberdade? Por enquanto nós temos essa liberdade, mas de repente muda o governo e nós não temos mais essa liberdade. Mas por que nós não temos mais? Porque Deus colocou alguém para pegar no pé da igreja. Olha só. Olha o texto dizendo ainda mais. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. E os que fizerem isso trarão condenação sobre si mesmos. Então, quando a gente resiste ao governo, quando a gente fica bravo com ele, fala mal dele, quando a gente está contra as suas atividades, a gente se opõe àquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. É mais difícil entender assim, né? Mas eu não gosto do que ele faz, eu não gosto do que ele fala, eu não gosto como ele trata as mulheres, eu não gosto da maneira como o salário está, eu não gosto disso, né? Você vai se opondo, vai brigando, vai criando caso, você vai trazendo problemas para si mesmo. Quem é que fica nervoso? É você. Quem é que fica bravo? É você. O crédito na praça é restrito a você. Quer dizer, o prejuízo é só nosso, quando a gente se opõe à autoridade que Deus colocou sobre nós. Olha o verso 3. Que os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal.
Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás o louvor dela. Ah, é outro problema. Ou seja, a autoridade, ela vai vir contra mim quando eu estiver fazendo coisas erradas. Quando você passa no sinal vermelho, o que acontece? O guarda, pá, apita, ou sem apitar mesmo, ele manda uma multa que chega pelo correio e a gente fica nervoso quando recebe essas multas. Né? De vez em quando vem uma lá em casa. Não é para rir, não é para chorar, né? Eu pastor também me apressa. Outras vezes estacionamento no lugar errado. Outra vez é porque, olha, tem tanta coisa que acontece, excesso de velocidade, não é verdade? Então, ela é temor, ela é medo, ela é atitude, quando a gente faz coisa errada. Mas quando a gente faz tudo certinho, anda numa boa, faz o que precisa ser feito, por que eu vou ter medo da autoridade? Eu vou andar com medo da polícia por aí? Não estou fazendo nada errado. Agora, faz uma coisa errada para você ver o que acontece. Né? Dá medo da polícia, dá medo de tudo que imagina por aí. Né? Só nega o imposto de renda para você ver o que acontece. Né? Quando é pego, vai ter que devolver. Né? E às vezes com juro e correção que fica muito pior do que fazer aquilo que é fácil fazer. Então, a autoridade, eu só posso ter medo quando eu faço coisa errada. Quando eu faço coisa que não eu sei, a minha própria consciência está dizendo, não é para fazer dessa forma. Eu faço errado, aí ela vem sobre mim. Então não é o problema a autoridade. O problema de quem é? Sou eu. Né? Está fazendo coisa errada, está fazendo o que não deve, a gente sabe que Deus vai punir essa pessoa. Mas eu não posso ser punida pela autoridade pelas coisas erradas que eu faço. Faze o bem e receberás o louvor dela. Quando a gente faz as coisas certas, quando a gente faz as coisas que precisam ser feitas, não só a autoridade, mas as pessoas vão estar de bem com a gente. E assim a gente pode viver numa boa. A autoridade, os autoritários, são servos de Deus para o bem. Mas se fizeres mal, teme, porque não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição e ira contra quem pratica o mal. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar, tem que andar direito. Não adianta tentar desviar para cá, desviar para lá, porque a autoridade acaba indo contra você. E não é porque ela está indo contra você que ela é má, que ela está errada. A lei existe para colocar punição, para colocar a gente no caminho corretamente. Por isso é que Deus coloca governantes e governantes. Uns que são bons, tranquilos, que é uma belezinha, que não dá problema. Outros que trazem um monte de problema, de confusão, de preocupação, e a gente não sabe o que fazer. Né? Diz também, não somente pela ira, mas por causa da consciência. E por isso é que nós pagamos imposto, porque são servos de Deus para nos atenderem. Então, quando a gente vai pagando imposto, a gente quando... Eu nunca vi alguém pagar o imposto com alegria. Está chegando, né? Nós estamos em outubro, daqui a pouco, na virada do ano, chega o IPTU, né? Chega o IPVA, para quem tem carro, é isso. Chega a listinha do material escolar, para quem está na escola particular. Chega a matrícula, para quem está também na escola particular. Uniforme, também na escola particular. E a gente fica irado, né? O 13º, que serviria para a gente viajar, passear, tomar uma água de coco, né, num lugar distante, vai servir para pagar imposto para o governo. E o pior é quando, além do imposto, a gente paga essas multas. Ah, eu não vou pagar. Depois você paga com multa. Eu também não vou pagar. Depois você paga com juros. Não é pior, não dói o nosso coração? Mas eles existem, diz na palavra, para que a nossa consciência esteja aliviada, né? Porque nós estamos fazendo o que é correto, o que é bom e o que é certo, né? E ele vem no final dizendo, dai a César o que é de César, né? Como diz Jesus, dai a cada um o que lhe é devido. Tributo, a gente dá o tributo para quem tem que receber tributo, um imposto, temor, a justiça, e a quem honra, honra.
Então, irmãos, a gente não pode ficar nervoso com novas pessoas, ou pessoas que são muito diferentes daquilo que a gente faz, daquilo que é a nossa maneira correta. Então, qual deve ser a nossa posição? Estar sujeito às autoridades. É mandamento de Deus. Não tem como fugir disso. Tem que ser assim, tá? Agora, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2. Qual seria a segunda coisa que nós devemos fazer em relação às autoridades? 2 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade e não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios e na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ódio e sem discórdia. Olha só a nossa posição. O que Deus está mandando a gente fazer nesse texto? Né? Timóteo está falando assim, olha, antes de tudo, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, que vocês orem por todas as pessoas, por todos os homens, com ações de graças. Agradecer a Deus pela vida, pelo exercício, pelo testemunho, pela saúde de todas as pessoas. Também pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A Bíblia está mandando que nós, crentes, oremos, intercedemos, né? Demos ações de graças pelos nossos governantes. Interessante, né? Quando a gente gosta do governante, a gente ora tranquilo, oh Deus, abençoa o presidente. E quando o presidente é outro, você vai orar assim por ele? E assim é pelo prefeito. Abençoa, Senhor, o prefeito, o meu patrão. Quem é da educação? E quando o prefeito não paga o salário em dia? Abençoa, Senhor, o bandido do prefeito. Então, já pensou? Então a gente não pode fazer isso. A Bíblia ensina, ore pelos nossos governantes. Quem são os nossos governantes? Por exemplo, o nosso pai é o nosso governante? Ué. Eu sou pai, ele é pai, né? Eu sou filho, eu tenho que orar pelo meu pai. O meu avô é governante? É um governante também, é uma autoridade. Ore por ele. Minha tia, meu tio também são mais velhos, são autoridade. E aí vem no sentido político. Acaba sendo os vereadores, prefeito, governadores, né? Senadores, os federais, os estaduais, né? Deputados, e também pelo presidente. Alguém de vocês tem orado, vocês têm conseguido orar pelo nosso presidente? Talvez agora, em tempos de campanha política, e ver aquela briga política nos debates, a gente tenha tido mais dó, mais pena, mais constrangimento e orado por ele, né? Oh Deus, tem misericórdia. Nossa, que mão pesada, que povo de coração duro. Nossa, quanta mentira estão inventando, falando que é errado. Então, nós temos que orar e dar ação de graças, dar graças pela vida dessas pessoas que estão acima de nós. Olha, não é difícil fazer isso, né? Nas suas orações, lá no seu quarto, na sua casa, você ore por aqueles que estão em iminência,
por aqueles que exercem autoridade. E ele diz aqui o motivo, por que orar por eles? Para que tenhamos uma vida tranquila e serena, né? Com toda piedade e honestidade. E olha o verso seguinte: isso é bom e agradável diante de nosso Deus, nosso Salvador. Deus se agrada de você quando você ora pelos seus governantes. Quer motivo maior? Você não quer que Deus se agrade de você? Que Deus fique em paz com você? Que você faça aquilo que é a vontade do Senhor? Não é assim que a gente ora sempre? Senhor, seja feita a sua vontade. A sua vontade é que oremos pelos nossos governantes. Então, irmãos, a gente sabe que quem está lá em cima, colocado por Deus, também é humano. Erra, né? Comete coisas terríveis, comete, mas são aconselhados. Existem ministros, existem os outros que são conselheiros, existem pessoas que estão mais perto, existe a família que acolhe. Então, não é tão simples fazer de repente o errado, quando tanta gente está ali para dizer não faça isso, né? Uma decisão mal tomada, de repente não é uma decisão de uma pessoa só, mas de um conjunto de pessoas que aconselhou errado, e a pessoa faz coisas erradas. Então a Bíblia ensina: ore por esse ser humano que está acima de nós. Ore, né? Deus deseja que todos cheguemos ao conhecimento da verdade, e fala de Jesus Cristo, né? Eu quero que todos os homens orem em todo lugar. Olha só, verso 8: levantando mãos santas, sem ódio e sem discórdia. Será que vai ser fácil a gente, né, orar e viver sem ódio e sem discórdia, se o governo mudar por uma pessoa diferente? Não vai ser fácil, né? Porque até então o que a gente tem visto, sem que isso aconteça, só em fase de campanha, é muito ódio e muita discórdia. Em terceiro e último lugar, eu quero lembrar de um texto que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 10, o versículo 20. Olha o texto, tá? Vocês conseguem ler pequenininho assim? Consegue? Eu vou ler para vocês, para ajudar. Nem no teu pensamento amaldiçoarás o rei, nem tampouco no interior do teu quarto o homem rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias de todas as tuas palavras. Você já ouviu falar, as paredes têm ouvidos? Vai falar mal do rei, vai chegar no ouvido dele. Vai falar mal do prefeito, vai chegar lá na orelha dele. Vai falar mal do patrão, vai chegar no ouvido do patrão. Mas quem que ninguém ouviu? Está dizendo lá que as aves dos céus podem levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Mas eu estou sozinho, eu xingo mesmo, bravo, só eu que estou ali. Cuidado, alguém pode ouvir. Esse versículo é interessante, né? As aves dos céus vão levar lá para o ouvido dele aquilo que ele fala deles. Mas não é verdade. A nossa atitude, quando a gente pensa mal, a gente age mal. Se você não está bem com o seu patrão, você fala mal, fica bravo, nervoso, você vai apresentar isso quando estiver diante deles, sem querer, sem estar escrito, né? A sua atitude, de repente, mostre um descontentamento que não basta você falar no seu quarto escondido só para você escutar. As suas atitudes demonstram, né, que você não está feliz, que você não está contente. Então toma cuidado, porque o que a gente fala no secreto, no escuro, no escondido, de repente chega aos ouvidos daquela pessoa. Êxodo 22, 28 fala: contra Deus não blasfemarás.
e não abençoar, e nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Então, de repente, hoje, já mude o governo, né? Num primeiro turno. Ou de repente vai mudar só lá no dia 30. É aquela pessoa que você não queria que entrasse. Então você não vai amaldiçoá-lo. Você não vai ficar nervoso contra ele. Ele vai escutar, hein? Alguém vai chegar e vai dizer, ó, estão lá orando por você, né? Se ele vai perseguir a igreja, se vai fazer coisas que vai desagradar a população, que ele dê contas a Deus. O meu papel qual é? É orar. Porque se eu fico amaldiçoando as pessoas, se eu fico nervosa com elas, quem é o prejudicado nisso? Eu mesmo. Eu fico nervoso, me dá dor de cabeça, sobe a pressão, solta o intestino, aparecem manchas na pele. Para que isso? Você vai conseguir mudar o coração de um prefeito, de um governador, de um presidente, ficando bravo com ele? Não consegue. Você consegue mudar o destino das eleições de hoje? Não consegue, né? Você consegue fazer o seu time ganhar? Não consegue. Você está aqui, o time está jogando lá em São Paulo, lá no Rio, lá na Argentina. É isso? Você consegue mudar isso? Não. Então, para que ficar nervoso? Para que ficar triste, irritado? Aí vem a mulher, explode com a mulher. Aí vem os filhos, fica bravo com os filhos, fica nervoso, cara emburrada, né? Cara feia, cara amassada, carrancudo, nervoso, irado. Deus não gosta disso, não. Deus gosta de você feliz, sorridente, né? As coisas que Ele tem que fazer, Ele vai fazer. E as coisas que você tem que fazer, como você está aprendendo hoje, você faça a sua parte. Então, qual seria o nosso papel? O primeiro papel é nós sermos sujeitos. Tem lei, tem que ser obedecida a lei. O segundo papel, a gente tem que orar, interceder, pedir a Deus. A gente ora aqui, Deus responde lá em cima. E em terceiro, a gente não deve amaldiçoar. A gente não deve ficar nervoso. A gente não deve se irritar, porque faz mal para a gente. Se é uma mulher que está grávida, faz mal para você, faz mal para o bebê, né? Então, para com isso. O governante, a autoridade, o superior está fazendo coisa que não deve, entrega na mão de Deus. Deus tem misericórdia, tem piedade, mas não deixa eu envelhecer por causa dele. Não deixa eu ficar nervoso por causa dele. Não deixa eu perder a saúde por causa dele. E certamente Deus vai te ajudar e vai abençoar o seu coração. Amém? Ninguém vai ficar bravo? Então, quero ver. Irmãos, que Deus assim nos abençoe. Que a nossa nação possa entender a vontade de Deus, né? E que o próprio Deus ajude que não haja corrupção, que não haja erro nessas contagens de votos, nessas coisas todas, mas que seja feita a vontade do Senhor. Deus abençoe a igreja. Cadê o meu amigo Joederson? Posso encerrar? Pode, né? Então fica de pé. Vamos ficar de pé? Que todos tenham uma semana boa, tranquila, abençoada, na santa paz do Senhor, orando sempre. Que Deus assim nos abençoe. Oremos então. Que o amor e a presença de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as consolações e a bênção e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Com o poslúdio da equipe de louvor, estamos encerrando o culto dessa noite.